Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades. Chegou à Terra o sublime emissário com a sua lição de verdade e de luz. Se espalhou pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. Hoje é dia dele, do nosso Mestre Jesus. Feliz Natal! O Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Segundo o espírito Humberto de Campos, o Evangelho é o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. A conversa no dia de Natal é com o estudioso, expositor e cofundador do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Paulo de Tarso, Arthur Valadares. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida de Natal. Um Feliz Natal, Arthur. Obrigado, querida. Para mim, mais uma vez, como sempre, é uma imensa alegria estar aqui no Esferas da Vida e especialmente nesse dia em que nós nos lembramos da presença, da figura inesquecível de Jesus. Que Ele abençoe, que Ele envolva todos nós e que as reflexões possam ser proveitosas, preenchendo o nosso coração de fé, de esperança e da perene alegria. É isso mesmo, o Arthur é natural de Patrocínio, Minas Gerais, e hoje ele reside em São Carlos, no estado de São Paulo. E hoje é um dia muito especial, a gente sabe, e muitos já sabem um pouco da história de Jesus, né? Da manjedoura, de todos aqueles símbolos que a gente estuda às vezes na evangelização, no catequismo, enfim, né? Muitas religiões falam do nascimento e da importância, né, do Mestre Jesus, as religiões cristãs, mas a gente queria falar nesse primeiro momento aqui do Esferas da Vida, Arthur, de como foi essa preparação, já que nós somos um programa espírita, o mundo espiritual, como que foi o nascimento de Jesus pela visão espiritual? Muito interessante essa consideração, Pri, e aqui o Espiritismo vai nos trazer alguns elementos para a gente compreender um pouco mais do que foram esses bastidores, ou esse processo de preparação para a vinda de Jesus. Porque o nascimento dele, como nós sabemos, foi tão importante, e segue sendo tão importante, que dividiu as eras, e por isso nós nos lembramos todos os anos, com tanto carinho, isso nos toca, esse momento do ano nos toca tão profundamente. Mas também é muito interessante a gente pensar, a partir dessas informações que nós recebemos, do que foi esse processo preparatório. Porque nesse próprio livro que você mencionou, do Humberto de Campos, né, o livro Boa Nova, logo no capítulo 1, ele traz algumas informações nesse sentido. Ele fala ali do Império Romano, que foi um império muito belicoso, né, que quase sempre ali esteve envolvido em guerras, em disputas, naquela ânsia de expandir, né, os seus territórios, mas que de maneira muito interessante, no período que se aproximava ali da vinda de Jesus, passou por um momento muito interessante de paz, chamada Pax Romana, um momento de muito desenvolvimento das artes, em que, de certo modo, aquele espírito belicoso foi amainado, assim, sabe? Teve um momento ali de mais serenidade no Império. Foi, inclusive, o tempo de Augusto, né, do Imperador Augusto, foi conhecido como o tempo realmente de ouro ali do Império Romano, por conta de todos esses desenvolvimentos. E alguém olhando para a história poderia achar que isso é mera coincidência, num olhar apenas material, num olhar apenas dos sentidos materiais. Mas, na verdade, Humberto de Campos vai nos revelar, neste capítulo, que esse momento de paz, mesmo naquele império que era tão acostumado com a luta, com a guerra, na verdade, ele se deu em decorrência da aproximação espiritual da esfera do Cristo da Terra.
Olha Então só. Jesus, assim como as cortes, né, dos anjos, dos seus auxiliares, que se aproximavam para secundar a sua missão e a sua tarefa, a simples presença mais próxima de Jesus e dessas legiões, né, que o acompanhavam, estabeleceu esse momento de maior serenidade, de maior paz, de maior tranquilidade para a humanidade terrestre. Para a gente ter uma ideia do que foi a presença e a preparação, né, para a vinda de Jesus na Terra. Ainda mais, se a gente recuar um pouco mais no tempo, agora a gente recorre aqui a Emmanuel, benfeitor espiritual do Chico. Sim. Ele nos traz algumas informações interessantes também no livro A Caminho da Luz, para a gente ter uma ideia, uma noção do quão importante foi esse momento, ou essa vinda de Jesus para a história do planeta Terra, para a evolução da humanidade terrestre. Porque nós aprendemos com o Espiritismo que Jesus é um espírito puro, na visão espírita, né? Que há muito tempo, para sermos mais exatos assim, desde antes da Terra surgir propriamente e ser criada, ele assumiu uma incumbência junto a Deus, o Pai Criador, de ser o governador espiritual da Terra. Então ele esteve envolvido com a própria formação do planeta, juntamente com os seus auxiliares, os seus ministros, geólogos divinos, engenheiros divinos, biólogos, etc., físicos, ele esteve envolvido. E também com todo o processo de desenvolvimento do planeta, materialmente mesmo, na medida em que as coisas foram sendo ajustadas para que pudesse o planeta comportar a vida terrestre. E também, depois que a humanidade começou de fato a se desenvolver aqui, surgiram as primeiras expressões, né, os primeiros homens, os primeiros seres humanos aqui, depois os espíritos que foram vindo e foram encarnando. Desde então, Jesus é quem vem regendo tudo isso. Mas o mais interessante que Emmanuel informa nesse livro, A Caminho da Luz, é que o sistema solar conta com uma comunidade de espíritos puros que regem os seus destinos em nome do Pai Criador. Jesus é um dos espíritos que faz parte dessa comunidade dos espíritos puros. E ao que sabemos, até aquele momento, 2 reuniões apenas haviam sido feitas envolvendo todos eles. Uma delas, uma primeira, justamente para deliberar acerca do desprendimento da massa da nebulosa solar para a formação do planeta. Foi a primeira dessas reuniões. A segunda, bilhões de anos depois, foi justamente para deliberar a vinda de Jesus ao planeta. Então, olha só, é um evento que só encontra assim, algo que se aproxima dele com o próprio surgimento do planeta. Ele só encontra correspondência em termos de importância para o alto com o próprio surgimento do planeta. É como se na primeira reunião tratasse-se do nascimento físico do planeta e nessa segunda de um renascimento moral e espiritual para a grandeza da vida do universo a partir da vinda de Jesus. Então, algo que a gente traz para tentar entender um pouquinho o que foi essa vinda e essa preparação para a sua chegada. E a gente percebe, eu não sei, esse momento do Natal, eu sempre falo que o mês de dezembro é um mês diferente. O espírito natalino, as pessoas falam muito, né, de Jesus. Jesus é lembrado com muito mais frequência do que nos outros meses. Infelizmente, poderia ter esse clima de Natal, Arthur, todos os meses, todos os dias. Eu acho que com certeza a humanidade vai chegar neste momento, né, de bondade, de repensar, de refletir, porque dezembro é um mês da reflexão. A gente para, a gente quer acalmar, a gente percebe com a gente mesmo, não, agora eu quero acalmar, só vou começar alguma coisa depois de janeiro, em fevereiro. Muitas pessoas falam que a vida só começa depois do carnaval, e não necessariamente é por conta do carnaval, porque chega um momento ali no finalzinho do ano que a gente entra nesse clima, sem a gente perceber a vibração do planeta, por estarmos aqui no momento pensando em Jesus, fazendo as nossas, né, festas de Natal, comemorando em família. As pessoas têm, o coração, ficam mais receptivas para o amor, a fraternidade, para a família. Então, imagina nesse caso, quando Jesus vem, chega perto do planeta Terra, renasce aqui com a gente. Imagina essa vibração, toda essa frequência, né? Que até é físico, quântico, a gente pode falar. Que diferença que deve ter feito de fato, né? Se hoje a gente sente ressoar desta época, né? Há mais de 2000 anos, imagine naquele momento, não é, Arthur? Exatamente, Pri.
E como você falou, né, esse clima que por hora ainda é esporádico e mais restrito ao mês de dezembro, será na verdade o clima de uma humanidade regenerada, o clima constante de uma humanidade transformada e regenerada. Quando lá chegarmos, esse clima ele não estará mais restrito só a dezembro. Quando Jesus de fato e os princípios que o Evangelho nos traz, que não estão só no cristianismo, né, mas que perpassam as tradições espirituais das várias culturas que o mundo foi recebendo ao longo dos séculos, quando esses princípios e que Jesus corporifica, que ele simboliza, de fato habitarem o nosso coração, esse clima será o clima do ano inteiro, será o clima da encarnação inteira, porque a gente vai ter subido de fato a um patamar de compreensão e de integração com as leis divinas. Mas como você falou, é exatamente por isso que a gente sente nesse momento, nesse período do ano, esse clima mais ameno, essa maior disposição à bondade, a mais paciência, porque a gente aprende com o Espiritismo a força e o impacto do pensamento. A depender daquilo que mais costumeiramente ocupa o nosso pensamento e os nossos sentimentos, assim também será a nossa própria aura, a nossa irradiação espiritual. Nós aprendemos, Kardec nos ensina, que aquilo que nós irradiamos de nós, tudo que nós pensamos, na verdade, fica registrado, gravado em nosso perispírito e forma como que uma espécie de atmosfera espiritual ao nosso redor. Agora imagine isso em larga escala, envolvendo milhões e milhões de criaturas, quando a gente dedica um pouquinho mais de tempo para pensar em Jesus, no amor de que ele falou, no perdão, na bondade, olha o impacto que isso já tem para o clima mais geral. Imagina quando isso for algo mais constante mesmo na nossa vida. E é também um momento de reflexão, como você mencionou. O Emmanuel ele chega a dizer que a sabedoria da vida situou o Natal antes da renovação do ano. Então o Natal vem um pouquinho antes do Ano Novo, justamente para dizer que em vão o ano vai se renovar se antes a gente não buscar se renovar com Jesus. Então a importância da reflexão. Jesus vem primeiro para dizer assim, renova-te comigo e então de fato o tempo será novo, então de fato o ano será novo. Porque a gente deseja feliz ano novo, mas na verdade a gente tem que entender que é feliz ano novo como missão, porque cabe a cada um construir o seu ano novo feliz, a partir das graças e bênçãos que Deus sempre nos dá. E Arthur, você comentou que Jesus Cristo é como se fosse o governador do planeta Terra. O que é Jesus, então, para o Espiritismo? É esse governador, é um espírito muito puro? Porque outras religiões, né, pensam de uma maneira diferente. Como que é isso? Na visão espírita, nós entendemos que todos somos criados simples e ignorantes, todos nós somos espíritos, inclusive, né, Jesus, aqueles que denominamos anjos são também espíritos, e que todos partiram do mesmo ponto de partida, criados simples e ignorantes, e que trilharam então a jornada evolutiva. E que por isso mesmo estamos, cada um de nós, em uma determinada etapa dessa jornada. Jesus é um espírito que, digamos assim, já chegou aos planos mais altos, às culminâncias dessa jornada. Então Kardec vai definir o que ele chama de escala espírita. Nós estamos mais próximos, digamos, do início da escala, enquanto Jesus já está lá no topo da escala. Por isso nós o denominamos espírito puro, que é um espírito que já se purificou de todas as suas paixões, imperfeições, de todo apego à materialidade, e, portanto, é um espírito que já tem uma perfeita integração e comunhão com a lei divina, e cuja vida, digamos assim, agora é realizar a vontade divina, essa perfeita integração de amor e de sabedoria. E ele recebeu, então, essa incumbência justamente de coordenar o processo evolutivo deste planeta, assim como existirão outros espíritos puros que coordenam o processo evolutivo de outros planetas ou de um sistema inteiro, e assim sucessivamente, porque entre nós e Deus há sempre um infinito ainda de evolução por seguir e percorrer. E Jesus fala, Arthur, que veio dar continuidade, que ele não veio destruir a lei. O que significa essa passagem do Evangelho? Muito importante essa consideração, porque na verdade a gente vai compreendendo que é um processo de educação a que todos nós na humanidade estamos submetidos. A gente fala aqui mais especificamente do ramo, do tronco judaico-cristão, que é aquele ao qual pertencemos, mas também em outras culturas tiveram lá os enviados, os emissários do alto, que na verdade foram enviados de Jesus, porque como ele coordena a evolução de todo o planeta, é ele que envia lá emissários lá para o Oriente, enviou aqui para o Ocidente, ele que vai coordenando todo esse processo,
segundo as necessidades e as possibilidades já de cada povo, de cada cultura. O alto sempre vai alimentando com a luz que cada coletividade já consegue absorver. Então, assim, quando ele fala que não veio destruir a lei, ele está falando mais especificamente desse tronco que mencionamos, que começa lá com Moisés, que abre esse caminho, esse processo educativo. Na verdade, poderíamos remontar até Abraão, mas Moisés que traz ali a Torá, né, a primeira revelação. Depois temos todos os profetas, então Jesus, e aí vem o desenvolvimento do cristianismo. E mais tarde, no nosso caso espíritas, teríamos a terceira revelação com a doutrina espírita. Então é esse o sentido, é essa a ideia de que é um processo pedagógico, um processo educacional regido, coordenado pelo grande pedagogo, que é Jesus, de modo a educar, a sublimar todos nós espíritos que aqui estamos a evoluir. É dia de Natal aqui no Esferas da Vida e agora chegou o nosso momento Chico Xavier e não tem como a gente não passar no nosso momento Chico Xavier aqui para vocês, aquele vídeo, né, que o Chico fala, essa mensagem linda e tocante sobre o amor. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje é dia de Natal, hoje é dia de reflexão, hoje é dia de boa nova, de evangelho e de ensinamentos de Jesus aqui no Esferas da Vida. O nosso entrevistado é ele, Arthur Valadares. Arthur, a gente continua aqui o nosso bate-papo sobre Jesus, tão importante, e deu certo que hoje é dia de Natal, né? A gente está super feliz, hoje aqui dia 25 de 2021, dia de celebrarmos a vinda de Jesus à Terra. É bom sempre lembrar, né? Lembrar mais de Jesus do que do Papai Noel, não é, Arthur? Sim, com certeza. E Arthur, tem uma passagem do Evangelho que fala dessa forma, daquela questão de carregar a cruz, né? Para quem quer, né, quiser salvar a vida. Se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Eu acho que essa frase dá um programa. Se fosse no NEP, dariam várias quartas-feiras. Mas assim, o que significa? Como assim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Por que a gente precisa
O que a gente precisa fazer para seguir Jesus? De fato, Pri, nós temos aí todo um programa de realização, digamos assim, e a gente poderia desdobrar aqui em várias frentes de reflexão, mas vamos tentar sintetizar, porque esse é o convite maior que Jesus deixa no Evangelho. Em mais de um momento ele traz essa reflexão, esse convite, na verdade, né? E o primeiro aspecto interessante da gente meditar é justamente esse, que é um convite. Ou seja, Jesus não quer se impor a ninguém. Jesus não quer forçar a ninguém. Ele chama as consciências que já estão cansadas, que já estão saturadas da vida única e exclusivamente voltada para o eu, para a matéria. Aqueles que já anseiam por algo a mais, aquelas consciências em que já se acendeu uma luz maior, que já perceberam que o seu destino não se restringe ou não se resume a um túmulo, a um canto ermo do cemitério, ou que os prazeres e as posses do mundo, na verdade, não são capazes de satisfazer-lhes plenamente. Essas criaturas que já buscam algo a mais, porque já conectaram-se um pouco mais com a sua origem divina, porque todo espírito lá no fundo tem sede e fome de eternidade, de amor, de vida abundante, é a esses que Jesus quer alcançar. Ele respeita o tempo de cada um, porque sabe que ao longo da evolução, mais cedo ou mais tarde, os espíritos vão despertando. E então vão sintonizando com o chamado. E aí a gente entende a proposta também do chamado, do convite. Se alguém quiser vir após mim, e olha que interessante, vir após mim. Quantas vezes na vida a gente não quer ir adiante de Jesus? Vamos dizer assim, dizendo a Ele o que fazer. Mestre, faz isso por mim. Mestre, orienta aquilo para mim. Mestre, me dá isso aqui. Isso uma reza bem autoritária que a gente tem, né? Exatamente. A gente faz uma lista do que faz a gente quer. Faz uma lista, pede e fala assim, você não está vendo, você não está entendendo o que eu estou precisando, né? Olha, isso mesmo. Isso é ir à frente de Jesus. Como se a gente fosse o mestre e ele o aprendiz. Mas ele deixa claro, é após mim. Como a dizer assim, eu sou o mestre. E não há nenhuma vaidade aqui nessa fala de Jesus. É a perfeita consciência do que ele é, do papel que ele tem. Isso é a humildade verdadeira. Como ele disse em outro momento no Evangelho, vocês me chamam mestre e estáis certos, porque de fato eu sou. Porque é o Espírito que já é plenamente consciente de si, do seu dever, da sua tarefa. E ele então diz, é após mim. Então essa é uma outra mudança muito fundamental que a gente vê no Evangelho. A multidão, de um modo geral, buscava Jesus não para servi-lo, mas para se servir dele. Quando as suas buscas eram atendidas, geralmente se afastavam. O que acontece até hoje. Quantas vezes não buscamos uma casa religiosa, alguma coisa, até o problema ser resolvido. Uma vez que o problema foi resolvido, às vezes a gente se afasta, aí volta uma dor lá mais adiante, aí a gente volta correndo. Então, assim, a gente ainda segue um pouco nessa dinâmica. Mas qual que é a diferença para o discípulo? O discípulo é aquele que chega não querendo servir-se de Jesus, mas colocando-se disposto a servir. Querendo servir para Jesus. Exatamente. Né? É o que quer ir atrás e não à frente. É aquele que chega reconhecendo-se aprendiz. Senhor, eu sei que você é o mestre. As suas palavras é que são as de vida eterna. Então, me coloco após ti. É humildade, né? É abertura para a renovação. É o solo fértil, receptivo para as sementes. Então, vir após mim. Negue-se a si mesmo. Porque qual que é, isso o Espiritismo nos fala tanto, o maior problema da humanidade? Quais são as raízes, digamos assim, de todos os males da humanidade? A gente pode ir fazendo um exercício no pensamento. Vamos remontando sempre as fontes. E a gente vai chegar sempre no quê? No egoísmo. No orgulho e no egoísmo. Pensa na corrupção. Pensa na cobiça. Pensa em todos os problemas da humanidade. A fome, a guerra. Se a gente vai remontando, lá na base a gente vai ver sempre o quê? O eu. O culto do eu. Eu, meu, para mim. E aí pode ser eu, meu, para minha nação apenas e não para as outras. Eu, meu, para minha família apenas e não para as outras. Então Com sempre certeza. A gente chega no culto do eu. Por isso Jesus coloca qual que é a alternativa, a saída para isso. Negue-se a si mesmo. Que é o mesmo sentido da abnegação. Que é o sentido da caridade. É passar a não viver numa caverna de autossentamento, pensando só em mim, só nos meus desejos, tudo tem que servir a mim, tudo a meu serviço. Não, sai disso, porque
porque a dinâmica da vida abundante é a dinâmica da doação. A árvore dá os seus frutos, o sol dá a sua luz, e eles que sustentam a natureza é a doação, o Espírito Divino, porque Deus é o maior doador do universo. E se a gente quer chegar mais perto dele, a gente tem que refletir mais o que ele é. Então isso que é o negue-se a si mesmo. Aprenda a sair, a pensar um pouco menos só em você e nos seus desejos, e olha para as dores humanas, olha para quem está ao seu lado, seja compassivo, entenda melhor as imperfeições dos outros, assim como você as tem. É isso que ele quer dizer. E o siga-me, fechando, digamos assim, o processo, porque é um siga-me, Pri, que é daqui para séculos. Não é um siga-me durante esta existência apenas. Assumir a caminhada com Jesus, querer seguir com Ele, não é projeto para uma vida, é projeto para milênios de evolução. Porque a meta final é o quê? Revestirmos-nos dele, como dizia Paulo. Fazer com que um dia a gente possa dizer, como Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque todos nós temos um Cristo interno. Jesus veio nos mostrar o caminho para despertar o nosso. E segui-lo é cada vez mais fazer com que a luz dele se reflita em nós. Não apenas dizer-me cristão, não passar lá por um ritual, um sacramento, alguma coisa exterior, alguma fórmula religiosa que me diga que eu sou cristão. Isso pode ser parte do processo para algumas denominações religiosas, mas o mais fundamental é que os outros possam ver em nós algo de Jesus, na nossa palavra, no nosso olhar, na nossa vida, naquilo que a gente irradia com a simples presença. É Jesus a viver e a agir por meio de nós. Isso é segredo. Olha, que coisa mais linda, gente. Eu fico aqui só pensando. É outro clima, Arthur, falar de Jesus. E você falou duas questões que eu acredito serem essenciais. A primeira questão é a questão do egoísmo, do interesse pessoal. A gente percebe muito como a gente ainda vive essa questão, né? As pessoas falam, eu não sou egoísta, mas ela não transfere para essa questão do interesse pessoal. Às vezes você quer muito para você e nem pensa no próximo mesmo, né? Na sua família, na sua nação. E recentemente a gente fez um programa com Fraternidade Sem Fronteiras, que eu falo que me tocou muito uma frase do Wagner Moura, que ele fala que eu não estou ajudando uma pessoa pobre, um carente, eu estou ajudando o meu irmão. Então, quando a gente faz essa transferência de responsabilidade, de função até nesse caso, não é, você vai lá, ajuda uma pessoa pobre, você está ajudando uma instituição carente. Não, é uma pessoa que é seu irmão, perante Deus. E às vezes é difícil viver, né, essa comunhão divina nesse mundo muito materialista ainda, que a gente criou. A gente não pode falar mal do materialismo. A gente é muito materialista, né? A gente cria essas situações difíceis ainda, não é? Sim, Pri. E o mais bonito, né? Pegando o próprio nome do projeto, é Fraternidade Sem Fronteiras. Sem fronteiras. Sejam fronteiras étnicas, culturais, raciais, seja o que for, é passar realmente a ver e a sentir no outro um irmão e atuar dessa maneira. Então a gente vê projetos como esse que finalmente, né, graças a Deus, vão ganhando cada vez mais espaço, o que sinaliza realmente que nós, enquanto humanidade, começamos a despertar para isso, saindo dessa nossa caverna do egoísmo. Mas o egoísmo, ele de certo modo ainda está presente em todos nós que aqui estamos evoluindo na humanidade. Vez ou outra aqui passa um espírito que já está mais liberto disso, assim, né? Mas nós, na craveira comum aqui, temos alguns um pouco menos, outros um pouco mais, mas ainda todos temos traços do egoísmo. E eu me lembro de uma definição que está no livro de André Luiz, Ação e Reação. O André e um outro amigo que estavam com ele perguntaram para um dos benfeitores espirituais ali qual era a definição de bem e de mal. E é uma das definições mais interessantes que eu já vi sobre o bem e o mal. O benfeitor disse assim, o bem é a justiça, a felicidade, o progresso, né, para mim e para todas as criaturas do meu caminho. O mal é tudo isso só para mim. É a síntese Olha do egoísmo, como é, né? exato, é a síntese do egoísmo. Porque às vezes são coisas louváveis, mas que eu não estou ampliando as fronteiras delas. Né? São coisas louváveis. Quem não quer a justiça, o progresso, a felicidade e tal? O problema está em viver apenas naquele cercadinho que eu construí, com um olhar absolutamente indiferente para com o que acontece ao meu redor, que não enxerga as possibilidades de partilhar
não enxergue que às vezes eu tenho assim muito mais do que necessário, muito de supérfluo que poderia estar ajudando outras pessoas. Então é isso que Jesus quer fazer conosco quando diz, negue-se a si mesmo. Então, venha para a escola do serviço, porque é ali que a gente começa a realmente abrir as fronteiras do nosso coração, diante das dificuldades humanas, das dores, que a gente começa realmente a expandir os laços e ver para além simplesmente da consanguinidade, os laços da família humana, da família universal. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos qual a melhor maneira da gente vencer o predomínio em nós ainda da natureza corpórea em relação ao espírito, isto é, do materialismo, do egoísmo, porque materialismo e egoísmo caminham ali... São quase sinônimos. Exato, são quase sinônimos, exatamente, gêmeos siameses, muitas vezes. E aí os espíritos respondem apenas assim, praticando a abnegação. Olha. Ou seja, a melhor escola realmente para a gente viver, superar, melhor dizendo, o egoísmo, é a escola do serviço, é a escola do amar, é a escola do colocar-se em movimento em prol do próximo. Por isso que os espíritos, por isso que Jesus falam tanto da caridade, não só a material, no sentido amplo da caridade, porque aí é a escola realmente para a gente se libertar das algemas do egoísmo. Arthur, um ponto também que você comentou foi o ponto da gente buscar Jesus somente na dor e não no amor. E isso a gente vê na nossa própria vida, muitas pessoas, né, falam, ai, quando eu fiquei doente, quando eu precisei, quando eu tive alguma questão, independente da questão, a pessoa busca uma casa religiosa, né, e depois vai, essa fé parece que não, só foi uma chaminha, né, e é muito ruim isso, não é, Arthur? Sim. Como seguir Jesus, né, só nos momentos difíceis pensar que ele existe, né, no divino, nessa comunhão. A meta, Pri, é que nós, no momento da dor e da dificuldade, o tenhamos como arrimo, como amparo, como consolo, mas no momento de calmaria, em que as coisas estão mais tranquilas, o tenhamos como bússola, como norte, para não perdermos digamos assim, a meta de vista. Porque muitas vezes é no momento de calmaria que a gente acaba se extraviando do caminho. Com certeza. Geralmente no momento de dor, a gente está ali, acaba ficando mais focado até, porque parece que o horizonte se fecha e aí a gente só tem mais ou menos aquele caminho meio definido, né? Embora muitas vezes na dor também a gente acabe se perdendo entre as sombras. Mas geralmente a gente acaba se perdendo nos momentos de calmaria, em que a gente esquece de manter a mesma comunhão, a gente esquece as disciplinas de oração e de estudo, de contato com o mais alto. A gente vai vivendo de maneira mais negligente, porque as coisas aparentemente estão indo mais tranquilamente, né? Mas é então que surge daqui a pouco uma prova inesperada e a gente é colhido de surpresa e às vezes age impensadamente, equivocadamente. Então a ideia é fazer Jesus perpassar a nossa vida como um todo, em todo tempo, em toda circunstância, em qualquer lugar. É fazer de Jesus não simplesmente um visitante, mas um morador do nosso coração. Fazer do nosso coração não apenas uma hospedaria momentânea para Jesus, mas de fato um lar onde Ele possa habitar, viver e atuar conosco. Então acho que isso é o que a gente precisa ter, essa consciência de que a construção com Jesus não é algo que eu faça de improviso. Não adianta só no momento do desespero eu querer tirar uma comunhão com Ele que eu não construí antes. É tudo processo. Então, não vou conseguir manter uma serenidade, um equilíbrio diante de um desafio se eu não venho trabalhando isso no momento da calmaria. Ninguém possui uma serenidade que não construiu, assim também. Ninguém possui um laço estreito e profundo com Jesus se não vem trabalhando isso ao longo do tempo. Né? Claro que Ele sempre quer nos buscar, Ele está sempre nos buscando, querendo nos envolver e nos amparar, mas é preciso sintonia, é preciso afinidade para que o fluxo possa se dar de maneira mais espontânea e pela via de mão dupla mesmo. Essa questão da passagem do tome a sua cruz seria aceitar os desafios da vida com abnegação. O que seria tome a sua cruz? Ótima lembrança, inclusive, a gente esqueceu de mencionar esse trechinho lá no convite de Jesus, né? E de fato, o tome a sua cruz representa isso, entender que o caminho com Jesus não é um caminho florido, não é um caminho de isenção de dificuldades, de isenção de lutas. Pelo contrário, muitas vezes, quando a gente assume de fato o caminho com Jesus, parece que as dificuldades se ampliam. Por quê? Porque uma série de problemas que antes eu não enxergava, porque minha consciência estava obscurecida,
uma série de vícios, de posturas inadequadas, agora a minha consciência esclarecida enxerga. Então não é que o problema não existia, que eu não o identificava. Com Jesus eu passo a enxergar com mais clareza, né? O que eu sou e o que eu preciso ser. Então tem a cruz de lidar com nós mesmos, com aquilo que ainda somos, com as imperfeições que precisamos mudar, as cruzes das provas, das dificuldades da vida, que a gente vai encontrando em Jesus a força para seguir e para realmente levá-las aonde precisamos levar, no sentido de cumprir os nossos deveres, apesar das dificuldades. E a cruz também ela tem toda essa simbologia do sacrifício, né? Que é parte também da abnegação que a gente falou, do negar-se a si mesmo, e a questão da cruz estão muito associadas, porque a cruz ela é o símbolo da maior doação que a humanidade já viu. Quando a gente olha para a crucificação de Jesus, sem nos determos na forma, sem nos determos ali no que os olhos físicos podem ver, né? Que é uma cena dolorosa, mas nós estamos buscando ver espiritualmente a cena. O que nós vemos ali? Perdão incondicional, caridade sublime, humildade máxima, fidelidade suprema a Deus. Enfim, aquele gesto de Jesus, ele sintetiza o máximo que a humanidade já viu de doação e de virtude em um ser que já pisou neste planeta. Então ela é o símbolo disso, do ser que venceu a si e que agora expande-se em amor para os outros, que se tornou um perfeito instrumento de Deus para auxiliar os seus irmãos ou os outros filhos de Deus. Então, tomar a cruz, se por um lado representa ter a coragem de enfrentar as dificuldades, de entender que com Jesus o caminho não é florido, mas que cada espinho se converterá em 1000 flores, mas também representa essa disposição em sacrificarmos pelo bem maior, por algo maior, que é nos integrarmos realmente no Espírito Divino. Arthur Valadares, aqui no Esferas da Vida, especial dia de Natal, dia de Jesus para vocês. E agora eu tenho um recado, né? Para você que quer fazer a diferença, apoiar uma causa, ajudar uma criança. Eu apresento o Instituto Eurípides, que há mais de 25 anos na cidade de Araraquara, interior de São Paulo, acolhe em média 180 crianças por mês. Oferece alimentação, oficinas de meditação, esportes, música, dança, artes plásticas e muito mais. E sabe como você pode ajudar o Instituto Eurípides? Entre no site da Nota Fiscal Paulista, cadastre o seu CPF, selecione a aba Entidades e faça a doação automática para o Instituto. Você vai precisar do CNPJ, que a gente colocou aqui na telinha para vocês. E um outro detalhe muito importante é para você que já é doador pela Nota Fiscal Paulista. Você também deve entrar no site e dar uma olhadinha, né, ver se a doação está ativa. Né? Porque agora dá para renovar por tempo indeterminado. Combinado? Se você não quiser doar pela Nota Fiscal Paulista, não tem problema. Faça um Pix mensal de R$20 por mês. São menos de R$1 por dia. Você pode usar o mesmo CNPJ e você vai acolher uma criança. Olha, R$20 por mês você ajuda o Instituto a acolher uma criança por mês. Combinado? A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Arthur Valadares no dia especial de Natal aqui para todos nós. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje é o nosso especial de Natal, 25 de dezembro, um Feliz Natal para todos nós. E nós estamos aqui com ele, Arthur Valadares, e a gente fala, né, reflexões de Jesus e de seus ensinamentos. E antes, rapidinho, a gente também vai falar da Casa Editora Clarim, que foi fundada em 1905 por Carbar Schutel em Matão. Continua com o jornal Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo, são publicações mensais, atuais, pertinentes, estudos à luz da doutrina espírita. Para você que busca entender mais e melhor, entre no site, tem Facebook, tem Instagram da editora e também tem várias publicações. Combinado? Eu tenho certeza que vocês vão escolher e vão se informar e muito bem. E a gente volta aqui para o nosso programa especial de Natal. E Arthur, o Espiritismo,
está muito relacionado essa questão da morte, da vida espiritual, de que nós somos espíritos imortais, de que a vida continua. Né? Fala muito da imortalidade e também desse progresso evolutivo, da reencarnação que nós temos, né? Uma grande maratona. Eu falo que é uma maratona evolutiva. Cada momento, cada vida, a gente está, né, aparando alguma aresta. Então, como que a gente pode fazer uma associação com esse ensinamento do Espiritismo e os ensinamentos de Jesus? Jesus falou abertamente da reencarnação. Como que é isso? Sobre a reencarnação especificamente, Jesus ele falou de maneira mais velada, porque é um daqueles assuntos que ele sabia era preciso um pouco mais de amadurecimento da humanidade para que ele pudesse ser trazido de maneira mais ampla. Então ele reserva isso ao Consolador, que viria mais tarde ampliar o assunto. Mas ele traz ali, quando fala de João Batista, por exemplo, de Elias, ele traz a ideia da reencarnação, o conceito da reencarnação. Quando a gente pega um livro como Boa Nova, por exemplo, no Bert Campos, que traz um pouco mais dos bastidores, os diálogos de Jesus com os discípulos e não tanto com a multidão, a gente percebe que ele aprofundou um pouco mais com eles essa questão também, mas ele sabia que era preciso mais tempo, mais maturidade. Mas uma coisa que ele veio fazer de fato, e está aí um dos grandes legados do Mestre, que é o símbolo da ressurreição, é mostrar que a vida triunfa sempre para além da morte. Eu acho que é a maior lição de Jesus, Exato. Quando ele volta e fala, eu não morri, Exatamente. né? Essa imortalidade. Exatamente, é o cerne, digamos assim, né, do núcleo mesmo da sua mensagem, essa afirmação da vida perene, da vida imortal, como a dizer que a vida não é antítese da morte, ou a morte não é antítese da vida. A morte é antítese do nascimento, mas a vida é dádiva a nós conferida por Deus no ato da nossa criação, que nunca mais nos será tomada. Como diz o nosso querido Emmanuel, da morte fugiremos ainda muitas vezes, mas da vida jamais. Ou seja, nós temos, às vezes nós falamos na doutrina espírita, né? Nós temos várias vidas. Na verdade, nós temos uma vida, marcada ora pela existência na matéria, ora pela vida lá fora da matéria. Mas na verdade é uma vida só, porque é um ser, é um espírito, como se pensássemos num colar de pérolas, é o fio condutor ali que une todas as pérolas, e cada pérola seria como que as personas, né? As personalidades que a gente foi animando ao longo das nossas várias encarnações. Mas Jesus ele trabalha um conceito ainda mais profundo de vida, porque a gente fala de morte do corpo físico, mas existe um tipo de morte que é mais sério, digamos assim, que é mais, deveria pelo menos ser mais amedrontador para nós. Até Jesus fala, não temais os que podem matar o corpo, temais antes aqueles que podem matar ou lançar a alma no Geena, que seria no sofrimento, né? Qual que é esse outro tipo de morte do qual Jesus fala? É a morte moral, é a morte, digamos assim, daquele que ainda não despertou para a grandeza da vida. Aquele indivíduo que vive única e exclusivamente para a matéria, diz Emmanuel, seus olhos apenas veem o que está morto ou o que vai morrer. Percebe o quão estreita ainda é a sua visão do que é a vida? É a morte na ignorância, é a morte ainda nas paixões, que nos fazem única e exclusivamente ver, enxergar e buscar o que é material, o que é efêmero. É essa morte que Jesus vem nos ajudar a vencer. Mais do que simplesmente mostrar-nos a vida imortal, ele vem dizer-nos que a partir das suas lições é que encontraremos a vida verdadeira, a vida abundante. Porque também não adianta desencarnar e achar que nós seremos levados a um céu que não construímos. Não, o que vamos encontrar do lado de lá é exatamente o que fizemos de nós aqui. Agora, para alcançar a vida em todas as suas possibilidades de expansão, né, a gente fica a pensar, um espírito puro, quais são as percepções dele? Quantas potencialidades um espírito puro não tem? O que ele não enxerga da criação, de belezas, de perfeições? Isso tudo para nós ainda é desconhecido, ainda não conseguimos acessar, porque ainda não alcançamos a vida abundante. Então, por isso que Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ora, ele falava ali com, teoricamente, pessoas vivas. E ele chega e fala, eu vim para que vocês tenham vida. Pode gerar até uma confusão, mas como é que você está falando para eu ter vida se eu estou aqui vivo?
É a vida É verdadeira. a vida verdadeira, a vida do Espírito, a vida daquele que ama, daquele que entrou em comunhão com Deus, daquele que sente a beleza que há em toda parte, a presença divina em toda parte. É essa vida que Jesus vem nos ensinar, libertando-nos da morte na ignorância, da morte na estreiteza das nossas paixões, do egoísmo, na caverna do egoísmo. Jesus vem fazer igual fez com Lázaro. Lázaro, sai para fora, saia dessa caverna, todo cheio de bandagem, todo amarrado, vem para o sol da verdade, para o sol do amor. Isso é a vida. Por isso que Jesus fala assim, inclusive nessa passagem de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca mais morrerá. Quem crê e vive em mim nunca mais morrerá. Porque o corpo pode até seguir morrendo, mas o espírito, a morte para ele do corpo já não é nada demais. Porque ele também já se libertou da morte na ignorância, da morte no medo, da morte na dúvida. Ele já se alçou ao sol da certeza, ao sol da confiança, ao sol do amor, ao sol da verdade. Arthur, e a gente percebe que hoje ainda muitas pessoas desanimadas, né? A gente vem passando por essa questão da pandemia, muitas pessoas se questionaram mesmo da existência divina, da existência de Deus, de Jesus. Será que é isso mesmo? Com muitas pessoas até com depressão, amigos, que as vidas foram ceifadas, famílias que perderam mais de 3, 4 pessoas. Então a gente percebe às vezes um desânimo, né? Um desacreditar, né? E a gente vem com essa questão também agora no final do programa sobre a fé. Como renovar o ânimo, como ter bom ânimo, como desenvolver a nossa fé. Você usou uma palavra interessante, Pri, que é a palavra desânimo. A palavra ânimo vem do latim anima, que significa alma. Então, desânimo é quando eu me desconectei das profundezas da minha alma, do meu sentir. O que ocorre quando eu me deixo tomar pela dúvida, pelo pessimismo, pelo desespero, eu corto aquela conexão com o divino mais profundo que há em mim e eu caio no desânimo. Qual que é o caminho de volta? Buscar ânimo é o quê? Buscar contato profundo com a minha alma. Porque quando a gente fala de fé, às vezes a gente restringe a fé ao âmbito da crença, do raciocínio, mas a fé, na verdade, é um compromisso integral do ser, de fidelidade àquilo que ele tem aprendido acerca das leis divinas, no nosso caso aqui do Evangelho, em que aquilo nutre e alimenta toda a sua alma, aquilo faz parte da sua alma, aquilo é a sua alma a se expressar, isso é fé. Então a gente percebe que fé e ânimo, na verdade, são uma mesma coisa. Quando a minha alma ela está muito conectada com o divino perpassa, alimenta, nutre a minha alma, então eu tenho um ânimo, bom ânimo, um luminoso ânimo, né? Que é a presença da alma iluminada. Quando, por algum motivo, eu deixo isso se abalar, essa conexão, essa comunhão, ela se, digamos assim, se desconectar, eu me desconecto de mim, e aí eu caio nesses estados de desânimo, de desespero, às vezes de revolta. Qual que é o caminho de volta? A oração. O caminho de volta é o refletir, o estar comigo, buscar o mais íntimo de mim mesmo. Sabe como Jesus disse? Vai para o teu quarto mais interno ali, fecha a porta, e conversa com Deus, a leitura, a vivência do amor. Não há nenhum instrumento mais valioso para nos reconectar com a nossa alma do que deixarmos amar. Deixarmos o amor fluir por meio de nós, porque o amor é a seiva da vida. Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. Quem não está em mim, nenhum fruto pode produzir, porque só aquele que se conecta a essa raiz recebe a seiva. Só aquele que se deixa ser instrumento do amor é que sente-se vivo, animado, a presença de ânimo, a fé. Então, assim, claro que a gente passa pelas oscilações da vida, as vicissitudes, mas aquele que estabeleceu uma conexão muito profunda com Deus, quanto mais profunda ela é, mais inabalável ela será. Porque tudo o que acontece ao redor é passageiro, tudo passa, só Deus permanece. Já diria um poema muito bonito de Teresa de Ávila. Então é isso que a gente precisa. No momento de tristeza, a gente passa, a gente dá aquela oscilada, vem aquele momento de dúvida, mas não deixa isso perdurar. Busca a oração,
busca conversar com um amigo, ouvir uma música, ou ir trabalhar no sentido de servir e conviver com as dores dos outros que nos ajudam a redimensionar as nossas, e perceber que, na verdade, como hoje mesmo eu li uma frase de Emmanuel, muitas vezes as flores da compaixão e da misericórdia divina de Jesus nos visitam na forma de espinhos temporários, que nos alertam para alguma coisa, mas que depois desabrocham num perfume, numa maravilha, numa beleza que nós não conseguimos mensurar. Arthur Valadares, aqui no Esferas da Vida especial de Natal. E eu tenho uma curiosidade para contar para vocês, porque sempre que eu vou fazer aqui o Esferas de Natal, eu fico super preocupada, porque a gente quer fazer o nosso melhor, a gente vai falar de Jesus, que é o nosso mestre. Aí eu mando mensagem para o Arthur, e eu quero ler o que o Arthur respondeu para a gente poder fazer. Espero que a gente tenha conseguido esse objetivo, ó. Levar ao máximo o sentimento, sentir e transmitir o clima de Natal, que nos traz a lembrança e a saudade de Jesus, gente. Eu acho que a humanidade tem muita saudade de Jesus, não é, Arthur? E a gente precisa fazer essa conexão, né? Nos reconectar a Jesus, a Deus, né? Construir essa comunhão, não é isso? E é o que nós desejamos para cada família, para cada lar neste Natal, que ele seja especial, que ele seja marcado por esse espírito de fé, de bom ânimo, de confiança no infinito amor de Deus que rege os nossos destinos e no amor desse que esteve conosco lá atrás, mas que segue conosco, como ele prometeu, até a consumação dos séculos. Arthur, muito, muito obrigada. Que Jesus continue lhe inspirando sempre, sempre. Obrigado a todos que nos acompanharam e um Feliz Natal para todos nós. Um Feliz Natal para todos nós e a gente se vê todo sábado, 10 horas da noite, na TV Cultura Paulista, não. A gente se vê 10 horas da noite no sábado, na Rede Amigo Espírita e na TV Mundo Maior e na TV Cultura Paulista aos domingos, meia-noite. Até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades.